Atlético Mineiro anuncia a saída da Libra e critica o Flamengo. Pedro e o Alacian na mira de times europeus. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir que deixem o like de vocês. Não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e continue dando aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Galera, começar esse vídeo aqui, não tem como não tocar nesse assunto, ainda mais eu que sou morador do Rio de Janeiro, né? Teve uma grande operação aí da polícia contra o Comando Vermelho. A polícia estava com 100 mandatos de prisão, né? E houve aí um grande confronto, o tráfico colocando barricada no meio das ruas, né? Tivemos aí 9 policiais feridos, 4 policiais tiveram a sua vida ceifadas e 60 suspeitos também tiveram sua vida ceifada, ou seja, número de mortos 64. Dentre esses 64, 4 são policiais, tá? 81 presos e 96 fuzis apreendidos. Uma mega operação no Rio de Janeiro, né? Demonstrando o caos que a nossa cidade se encontra, infelizmente. Uma coisa que eu me questiono, o prefeito de Belfor Roxo, o Márcio Canela, conseguiu acabar com as barricadas lá de Belfor Roxo, local que você não conseguia transitar, principalmente um bairro chamado Gogó da Ema. E lá, um prefeito conseguiu fazer isso porque aqui no Rio não se une para fazer a mesma coisa. Ou tentem copiar o Márcio Canela. Como é que você conseguiu fazer isso? Nos explica aqui. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos acabar com essas barricadas. Vamos eliminar o crime organizado do Rio de Janeiro. Tem como fazer isso, mas vai deixando correndo frouxo. Aí vem alguém e fala que os traficantes são vítimas dos usuários. Rapaz, tudo complicado nesse Brasilzão que tanto eu amo. Bom, o elenco do Flamengo terminou, né? Encerrou os preparativos para o confronto de amanhã, às 21 horas e 30 minutos, no El Cilindro, contra o Racing, jogo de volta da Copa Libertadores da América. O Flamengo treinou hoje às 15 horas e 30 minutos, no centro de treinamento do Defensa e Justiça, né? Como eu falei no vídeo da manhã, local onde eles treinaram quando foram jogar contra o Estudiantes, né? Então, Felipe Luiz já deve ter definido aí na sua cabeça quais serão os 11 iniciais. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês a provável escalação. Não é cravado, pode ter uma ou outra alteração. E a grande dúvida que Felipe Luiz tem para esse jogo é no comando do ataque, tendo em vista que Pedro fraturou o seu braço. Tem uma péssima notícia aqui com relação a Pedro e essa lesão que eu vou trazer para vocês daqui a pouco, né? Bom, agora mudando aqui de assunto rapidinho, Atlético Mineiro critica Flamengo e anuncia a saída da Libra e retorno à Liga Forte União. Disse o seguinte aqui: não compactuamos com a visão individualista, está se referindo ao Flamengo. Ou seja, mais um clube pulou o muro após o Flamengo entrar com ação na justiça e bloquear pagamentos da TV Globo às equipes da Libra por discordar do formato da divisão, e o Atlético Mineiro deixou o grupo e voltou para a Liga Forte União, da qual o Botafogo faz parte. A decisão foi anunciada hoje, terça-feira, dia 28, tá? Bom, vamos aqui para as aspas de Bruno Mussi, o CEO do Atlético Mineiro. Essa é uma decisão que já vinha sendo pensada há tempo. O Atlético não compactua com essa visão individualista que principalmente o Flamengo vem tendo, fecha aspas, afirmou aí o Bruno Mussi, à Rádio Itatiaia, tá? Então, PT, saudações. O Flamengo tem que brigar pelos direitos dele, o Atlético Mineiro tem que brigar pelo direito dele, Palmeiras tem que brigar pelo direito dele, tá certíssimo. Cada presidente tem que brigar pelo melhor para o seu time.
Então, agora vamos falar aqui sobre o Pedro, tá? Após fraturar o braço no jogo de ida das semifinais da Libertadores, o atacante Pedro deu nova má notícia ao Flamengo, dessa vez referente à recuperação, né? O clube esperava imobilizar o braço do atacante por apenas 4 dias, mas o período será considerado maior e ficará entre 3 a 4 semanas, ou seja, de 15 a 1 mês. Após uma segunda avaliação da lesão, o Flamengo recebeu orientação médica de manter o local imobilizado por 3 a 4 semanas, prazo bem maior do que inicialmente imaginado pelo clube. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal ESPN. Vale ressaltar que mesmo com o braço imobilizado, isso não significa que Pedro ficará inteiramente fora das atividades, como o problema aconteceu em um membro de menor impacto para o futebol do que o joelho. Por exemplo, a recuperação tende a ser mais tranquila. Retorno no final da Libertadores, se possível, né? Com isso, o atacante ficou... O tempo final de reabilitação de Pedro pode ser aí quando o Flamengo for disputar a provável final da Copa Libertadores da América, e nós cremos nisso. Eu tenho certeza que o Flamengo vai passar para a final da Libertadores da América, vai enfrentar aí o LDU ou o Palmeiras, tá? Bom, vamos ver quem vai ser, mas eu tenho certeza que o Flamengo passe hoje, dia do flamenguista, né? Já parabenizei a todos aí, mais uma vez parabenizando a todos os rubro-negros. Agora, falando sobre o mercado da bola, gente, time da Europa tentam a contratação de Pedro e o Walacian. Pedro e o Walacian aí possuem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. O Walacian é alvo de 3 clubes da Europa, o CSKA Moscou, da Rússia, Wolverhampton, da Inglaterra, e o Crystal Palace, da Inglaterra. No entanto, apenas o time russo demonstrou interesse concreto em apresentar uma proposta pelo jovem centroavante do Flamengo. Já Pedro é alvo do Fenerbahçe da Turquia. O time turco já conta com alguns jogadores brasileiros no elenco e, por fim, tenta aproveitar o fim do contrato do goleador rubro-negro, mas, contudo, apesar do interesse, ainda não realizou nenhuma proposta oficial pelo atacante Pedro Guilherme, tá? Então, o Walacian e Pedro aí estão na mira de times europeus. E temos aí também a situação do Nicolás de la Cruz, como eu trouxe no vídeo da manhã. O River Plate quer repatriá-lo. O Flamengo já estipulou o preço, 79 milhões de reais, para liberar o uruguaio Nicolás de la Cruz, que tem até uma informação aqui sobre Nicolás de la Cruz, que eu vou trazer aqui para vocês, que foi postada agora mesmo. Ó, preste só atenção. Que sempre quando tem algum jogo importante, né? Falei isso de manhã e torno a repetir. O Nicolás de la Cruz está sempre com problema. Olha só, de la Cruz, um dos investimentos mais caros dos últimos anos do Flamengo, pouco joga. Na verdade, a grande maioria das vezes nem está à disposição, seja por lesão, indisposição, gripe. O cara fica fora praticamente de tudo. O Flamengo deveria negociá-lo na próxima janela de transferência. Ou seja, o Flamengo já colocou o preço, né, para poder liberar o Nicolás de la Cruz para o River Plate, 79 milhões. Eles não exigiram que o Flamengo pagasse a multa rescisória do atleta para poder liberá-lo? O Flamengo agora está fazendo o mesmo. Bom, Maracanã sem Fluminense. Que história é essa, PQD? Meus queridos, estão tentando aí vender alguns patrimônios públicos para poder amortizar a venda do Estado com a União. Dentre esses patrimônios públicos está o Maracanã, né? Eu vou trazer essa informação aqui, que o Flamengo pode sim vir a comprar o Maracanã, mas deixar o Fluminense de lado, mesmo eles estando gerindo o Maracanã juntos aí. Tá? A situação é a seguinte, aqui ó. Maracanã, por que o Flamengo topou fazer jogo político em projeto de venda do estádio? A ideia veio do presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar, pré-candidato ao governo do estado em 2026 pela União Brasil. Em conversas com o presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Batista, ao lado dos deputados Rodrigo Amorim, do PL, e Alexandre Kopler, do PL, o relator da proposta, tá? O presidente do Flamengo, que até hoje é alinhado a Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, assumiu com a presidência de tirar do papel
a obra do próprio estádio do gasômetro, em terreno desapropriado pelo prefeito Eduardo Paes, que também é candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro para 2026. Ou seja, a impressão que dá é que todo mundo está querendo pegar uma caroninha no Flamengo, né? Mas isso já acontece de longas datas. Não é à toa que o Flamengo tem a maior torcida do estado do Rio de Janeiro, maior torcida do Brasil, maior torcida do mundo. Bom, então assim, a diretoria entende que a promessa política sobre o Maracanã, que cai bem também junto aos torcedores do Flamengo, é uma maneira de deixar de lado, sem pressão, a tentativa de acelerar as obras do terreno do gasômetro, projeto iniciado pela antiga gestão do ex-presidente Rodolfo Landim. O Flamengo já falou que a construção do estádio é para mais uns 10 anos. 4 anos para poder pegar todo o equipamento de gás que tem ali, assim depois que eles conseguirem um local ainda. Bom, o plano de compra do estádio, a princípio, não envolve o Fluminense, apesar da concessão das multas por quebra de contrato. O Flamengo já indicou em outras oportunidades que gostaria de ter um parceiro mais rentável ou assumir o estádio sozinho e alugar para outros clubes, como Vasco, Fluminense, Botafogo. Quem quiser jogar lá no Maracanã, se tiver datas disponíveis que não interfira em jogos do Flamengo, o Flamengo vai fazer essa alocação para outros clubes, entendeu? Então, um parceiro mais rentável. Qual é o clube no Rio de Janeiro que poderia ser mais rentável, tão rentável quanto o Flamengo, para poder gerir junto o Maracanã? Eu acho que não tem, né? Eu acho que o Flamengo deveria procurar aí parcerias como o Name Right. Seria uma boa? Então, galera, o Flamengo pode sim vir comprar o estádio do Maracanã e também pode continuar com a ideia de a construção do estádio próprio mais para frente. Bom, galera, o Flamengo, por meio das redes sociais, aí, divulgou informações importantes para os torcedores rubro-negros que irão acompanhar o duelo contra o Racing lá em Avellaneda, na Argentina. Então prestem bem atenção para não ter confusão, tá? Então vamos lá. Para a partida de volta das semifinais da Conmebol Libertadores entre Racing e Flamengo, na próxima quarta-feira, o ponto de encontro oficial da torcida para a ida ao estádio será às 16 horas, na Marta Lynch Avenida de Los Italianos, C1107, Buenos Aires, Argentina. Importante! A polícia argentina só fará escolta de ônibus e vans, por isso orientamos que os torcedores priorizem esse tipo de transporte coletivo, evitando o carro de passeios. Então, aí continua aqui, ó. Vamos juntos, em segurança e com muita energia, apoiar o Mengão rumo à classificação. Estou muito triste com as falas do técnico do Racing incitando a violência, né? É engraçado que eles vieram aqui no Rio de Janeiro, curtiram o Cristo Redentor, foram para a praia, beberam água de coco, dançaram, curtiram, tomaram banho de mar e ninguém os incomodou. Agora a gente vai lá jogar contra eles, porque eles estão com um placar adverso, fica toda essa pressão psicológica em cima dos torcedores do Racing para poder aí extrair deles um lado animalesco. É o que dá a impressão. Fico muito triste com as falas do técnico. Espero que nada de ruim aconteça e que eles lembrem. Nós fomos lá no Brasil, fomos bem recebidos, não houve nenhuma intercorrência, curtimos a praia, depois fomos para o estádio. Ainda assim, após a derrota, os jogadores do Racing foram treinar na praia e não teve problema nenhum. Que eles não se esqueçam disso, né? E para esse jogo, Flamengo e Racing, o Mengão usará o uniforme número 1, com calções preto, no jogo de volta da semifinal da Libertadores. E por falar em uniforme, gente, foi lançado a camisa Perusa, né? O novo lançamento será nas lojas oficiais no dia 3 de novembro, no valor de 299 birimbau, ou seja, 300 merréis, meus parceiros. 300 conto, tá caro, hein?
Tá caro, 300 conto, mas tá bonito, eu gostei. Meu amigo Cláudio da Silva Andrade não gostou não. Cláudio, forte abraço para você. Bom, CBF quer pacto entre clubes, jogadores, árbitro para salvar a credibilidade do futebol brasileiro, para salvar a credibilidade da arbitragem brasileira, né? O presidente Sami Chaud confidenciou a aliados a situação que está insustentável com reclamações generalizadas e falta de critério da arbitragem. Tem que profissionalizar a arbitragem no Brasil e, assim, colocar o que eles chamam de interpretativo como regra. Ó, é isso, é isso, pronto, acabou. Bom, seguindo aqui, a ideia é fazer um grande encontro entre dirigentes, jogadores, árbitro e até representantes das TVs para que o Brasil possa seguir um critério de arbitragem. Isso aí, critério, não interpretação. A CBF quer seguir o exemplo da Premier League na Inglaterra, que fez simpósios para padronizar a arbitragem. Padronizar, importantíssimo. O encontro deve ser definido logo após o fim da temporada de 2025. Espero que tudo dê certo, espero que eles consigam melhorar essa arbitragem no Brasil que está ridícula. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.